Sabe, quase todo mundo aprendeu na escola, tipo, como uma verdade absoluta, que a feijoada nasceu do lixo. É aquela velha história, né? Exato, que foi um acidente culinário feito com os restos que os senhores Ginginho jogavam fora. Pé, orelha, focinho de porco. Isso. E se as nossas fontes de hoje mostrarem que isso é uma grande mentira histórica? E é uma mentira que a gente repete há muito tempo. Pois é. E pior ainda, olha só. E se a gente provar aqui que a panela de feijoada é, na verdade, uma das peças de tecnologia mais sofisticadas que já operaram no Brasil? É uma afirmação forte, mas é exatamente o que as fontes apontam. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a todo mundo que acompanha este mergulho profundo de hoje. Nossa missão aqui é analisar um documento absolutamente fascinante chamado A Sacralidade do Ferro e do Grão. Um material riquíssimo, diga-se de passagem. Muito. E a ideia é transformar completamente a maneira como enxergamos esse patrimônio nacional. Mas, já aviso para quem nos ouve, não estamos aqui para passar receita, tá? Definitivamente não. Vamos investigar a feijoada de Ogum. E o que o material nos revela é que estamos diante de um marco de resistência, um agenciamento social fortíssimo e uma complexa tecnologia espiritual dentro do candomblé e da Umbanda. Sabe, é uma investigação que nos obriga literalmente a trocar as lentes através das quais a gente vê a nossa própria história. Sim. O que o documento nos mostra é que essa análise vai desde a desconstrução de mitos coloniais, mitos que estão cristalizados na nossa sociedade há séculos, até o uso de termodinâmica. Nossa, termodinâmica na feijoada. Eu tô chocada até agora com essa parte. Sim, uso de termodinâmica e equações matemáticas para explicar como ocorre a transferência de energia, o que eles chamam de axé, durante o preparo. Tá, então vamos desempacotar isso por partes. Porque a primeira coisa que o texto faz é implodir esse famoso mito da senzala. E olha, eu sempre achei essa história meio suspeita. Faz sentido desconfiar. Né? É como olhar para uma obra de altíssima complexidade culinária, com camadas de sabor, técnicas de salga, dessalga, cozimento lento, e dizer, foi só um amontoado de sobras. É reducionista demais. Muito. Isso apaga completamente a inteligência de quem estava no comando das panelas. E o pior é que apaga de propósito. A pesquisa histórica e antropológica recente, que a nossa fonte detalha muito bem, desmente essa narrativa de sobras por completo. Peraí, então não eram sobras mesmo? Não. Vamos aos fatos concretos. Essas partes do porco, o pé, a orelha, o focinho, o rabo, nunca foram consideradas lixo. Caramba! Pelo contrário, elas são riquíssimas em colágeno e gordura, o que as tornava ingredientes nobilíssimos e essenciais na culinária europeia medieval e renascentista. Nobilíssimos. Sim, eram a base de cozidos super ricos para conservação de carne, como o cassoulet francês ou aquele cozido à portuguesa tradicional. Então, a narrativa de que os senhores jogavam isso aos poucos e as pessoas escravizadas pegavam escondido no chão, ela é não só falsa, mas diminui o domínio técnico que essas pessoas tinham. Exatamente isso. Pensa bem, o senhor de engenho jamais jogaria fora os cortes que garantiam a espessura e o sabor do seu próprio banquete. Faz todo sentido. A verdadeira genialidade africana no Brasil não foi um ato de sobrevivência desesperada catando lixo. Foi o que então? Foi um ato de ressignificação, um aprimoramento tecnológico profundo. Quem cozinhava dominou as técnicas europeias e as revolucionou. Usando feijão preto? Isso. O feijão preto, que é um grão nativo das Américas, aplicando lógicas de preparo e temperos africanos. Foi uma síntese brilhante de 3 continentes. Uau! E, no contexto das religiões de matriz africana, isso ganha uma camada de resistência tática incrível. O texto explica como a feijoada servia, literalmente, de camuflagem. Camuflagem! Essa parte me pegou de jeito. Como um prato de comida vira um escudo contra a perseguição? Vamos pensar no longo período em que as práticas de matriz africana eram, e não apenas proibidas, tá? Elas eram duramente criminalizadas pela polícia. Sim, os terreiros eram invadidos. Exato. Então, como uma comunidade cultua uma divindade guerreira num ambiente de repressão brutal? Escondendo. Ou fazendo um banquete público.
A realização de uma grande refeição em torno de um prato robusto e nacional, como a feijoada, escondia perfeitamente os ritos de adoração. Ah, entendi. Fica tudo à vista de todos. A comida era o ponto de convergência perfeito. Ninguém prenderia dezenas de pessoas simplesmente por estarem comendo feijão com carne num domingo à tarde. Genial. Enquanto o prato alimentava o corpo físico daquelas pessoas que enfrentavam a brutalidade do dia a dia, ele fortalecia o corpo social e espiritual, em total segredo. Eles sagraram a vida material sob as condições mais adversas possíveis. E se a comida era esse escudo físico e histórico, ela precisava de um patrono à altura, né? Alguém que representasse essa força bélica. Com certeza. O documento faz uma transição muito elegante aqui, da história social para a teologia de Ogum. E não dá para entender a mecânica da feijoada sem entender quem é Ogum na cosmogonia iorubá. Quem é Ogum, para quem está ouvindo a gente, talvez não conheça os detalhes. O que é fascinante aqui é que Ogum é o orixá do ferro, da guerra, do trabalho e da tecnologia. Tecnologia. Sim, a tecnologia primária. Ele é, essencialmente, o arquétipo do desbravador, aquele que vai à frente com o facão, abrindo as matas e os caminhos. Aham. Segundo a teologia apresentada no documento, ele é quem possui o grande segredo da fundição. Sem Ogum, o mundo permaneceria num estado de natureza indomada. Porque a fundição é a base de tudo, né? Exatamente. É a forja dele que permite a criação das ferramentas. Pensa só sem a ferramenta de ferro. Não há enxada para dominar a agricultura, não há martelo para erguer casas, não há arma para a defesa do território. É o senhor da civilização, do progresso prático mesmo. E lendo as fontes, me veio uma imagem muito forte sobre o uso daquele caldeirão de ferro gigante para fazer a feijoada. O caldeirão é fundamental. Sim, percebi que não é uma questão de estética rústica. Tipo, não é pra ficar bonito na foto. A panela de ferro não é só uma panela. Ela funciona quase como um reator, um fio condutor. Conta mais sobre isso. Olha, o ferro é o mediador central dessa devoção. Na metafísica do candomblé, o metal não é um recipiente inerte. Ele atua como um catalisador de energia vital. Tá, e como o fogo entra nisso? A crença litúrgica dita que o calor do fogo, que é dominado por Ogum através da lógica da forja, transmuta aqueles ingredientes brutos em uma substância sagrada. Então a panela faz a ponte. Exato. O caldeirão de ferro transmite as propriedades vibracionais da divindade diretamente para o caldo grosso que está em ebulição ali dentro. E até a ação física de cozinhar entra nessa matemática energética, não é? O texto menciona que o simples ato de bater a colher no fundo da panela tem uma função bem específica. Tem sim. E é poético demais, porque esse som da colher mimetiza o barulho da bigorna. É o som da forja original de Ogum moldando o metal quente. Nossa, arrepiei. Isso liga o esforço físico humano, o suor de quem está ali cozinhando, à ética ogumiana. É a inteligência e a força bruta operando juntas para dominar a matéria. Se a cozinha é, na verdade, uma extensão dessa forja sagrada, o que o documento chama de cozinha de santo, a gente precisa entender quem opera esse maquinário todo pesado. Com certeza. O texto descreve detalhadamente o papel da Iabacê. E lendo sobre ela, me pareceu que ela atua como uma verdadeira engenheira-chefe desse laboratório alquímico. Essa é uma ótima definição. A Iabacê ocupa o cargo de maior autoridade feminina na culinária litúrgica. Ela é a dona da cozinha, basicamente. Sim, mas é muito mais que cozinhar. Ela detém um conhecimento que leva décadas para ser absorvido. Ela não apenas conhece os tempos de cozimento de cada coisa, mas ela domina os preceitos. Os preceitos são as regras religiosas. Isso. A cozinha dela exige uma pureza absoluta. E vai desde banhos de ervas específicos que ela tem que tomar, até a asepsia rigorosíssima dos caldeirões. Eu li que até o silêncio é obrigatório em certos momentos. Frequentemente o silêncio é exigido lá dentro, porque as palavras e os pensamentos têm vibração. E ela não pode permitir que energias aleatórias contaminem o preparo daquela comida sagrada. Então, quando ela fala... Quando ela fala, é para proferir rezas, que são comandos vibracionais reais para invocar a energia da divindade para dentro da comida. Sabe uma coisa que eu sempre me pergunto? Por que certas coisas são absolutamente proibidas nesses espaços? As famosas quizilas.
O documento cita a proibição estrita do mel na comida de Ogum, por exemplo. Ah, as quizilas. Elas são tabus inegociáveis. Ogum, em quase todas as casas de santo, rejeita o mel frontalmente. Mas por que o mel? A explicação está nos Itãs. Os Itãs são o corpo de narrativas míticas e filosóficas iorubás. Eles são como as nossas grandes histórias de base. Certo. E os Itãs relatam conflitos muito profundos entre o Senhor do Ferro, Ogum, e Oxum, que é a Senhora das Águas Doces. Ah, as energias não batem. De jeito nenhum. O mel carrega a vibração da doçura, da diplomacia, da sedução e da fluidez de Oxum. E Ogum é o oposto disso. Totalmente. Ogum é a guerra, é o corte reto, o ferro duro, a realidade implacável e crua. Entendi. Então, colocar mel na oferenda de Ogum causaria um curto-circuito, um choque energético que desarmonizaria todo o terreiro. É literalmente como colocar açúcar no tanque de combustível de um motor de alta performance. Vai fundir tudo, na hora. Bela analogia, exatamente isso. E já que falamos no motor, como ela constrói esse prato? Porque o texto não lista só os ingredientes ali de qualquer jeito, ele mostra que a adição de cada elemento é uma ativação de um símbolo diferente. Uma ativação intencional. Começando pela base de tudo, o feijão preto. Sim, o processo sempre começa com um grão escuro. O feijão preto é a representação da terra fértil, do mistério do inconsciente e da resistência imensa do povo negro. A semente em si tem um significado, né? A semente no candomblé é o que eles chamam de emi, é o sopro de vida potencial. Peraí, isso é super interessante. Se a semente carrega vida em potencial, o cozimento, a pressão absurda e o fogo não destroem essa vida? Fiquei com essa dúvida. É muito instigante você perguntar isso porque é justamente o oposto. Como assim? A panela de pressão ou o caldeirão fervente não destroem o emi. Eles rompem a casca para que essa força vital seja liberada e dissolvida no caldo. É aí que ela vai alimentar quem consome o prato. Ah, então o feijão entrega a vida dele pro caldo. O feijão preto sobrevive à provação do fogo, entregando a sua essência. E é sobre essa base fortíssima que se adicionam as carnes suínas. Que a gente já viu que não eram restos Exato. e, novamente, não são partes aleatórias. O porco, na tradição, é o animal que fuça a terra pra frente. Pra frente. Sim, ele não anda pra trás. Isso garante fartura e simboliza a abertura de caminhos. Nossa, e as partes do porco? A orelha garante a capacidade de escutar os perigos. O pé simboliza a estrada aberta para caminhar. E o focinho traz o faro, a direção certa na vida. Então, no fim das contas, as carnes transferem as capacidades de sobrevivência do animal para as pessoas que comem. Exatamente isso. E as carnes bovinas que entram depois. O charque, a carne seca. As bovinas remetem ao domínio do homem sobre o animal de grande porte. O manejo pecuário em si é a prova da domesticação e da tecnologia agrária. Volta na tecnologia de Ogum. Isso. É uma assinatura direta de Ogum como mestre das atividades civilizatórias. E os acompanhamentos? Porque, tipo, a couve não vai dentro da panela, né? Mas as fontes indicam que o preparo dela é levado muito a sério, quase como um rito próprio. E é um rito mesmo. O verde vibrante da couve traz a força da cura pelas folhas. Esse é o domínio de Ossan, mas que caminha lado a lado com Ogum. O segredo tá no corte, né? O ponto central é exatamente como ela é preparada. Cortar a couve o mais fino possível exige o uso de lâminas de ferro extremamente afiadas. Facas de Ogum. Sim, e aquele movimento repetitivo, cuidadoso e super veloz da faca força a pessoa a entrar em um estado meditativo de foco absoluto. Caramba. É a precisão cirúrgica de Ogum sendo ativada na prática. Você não pode se distrair com a faca ali. Faz todo sentido, requer foco total. E a farofa e a laranja que sempre finalizam o prato? Vou confessar, sempre achei que a laranja era só para ajudar na digestão daquela gordura pesada, pelo ácido cítrico. Fisicamente é para isso mesmo. Mas ouvindo você falar sobre Ogum ser aquele que abre os caminhos, eu imagino que o aspecto solar e luminoso da fruta tem um papel energético aí. Acertei? Sua dedução está perfeitíssima. Fisicamente, o cítrico quebra a densidade da gordura. Mas, espiritualmente, a laranja tem o formato e a cor do sol.
A luz. Ela simboliza a luz iluminando a estrada que acabou de ser aberta pelo facão de Ogum. Uau! E a farofa? Já a farofa de mandioca, que é a base da alimentação indígena absorvida pelos terreiros de forma linda, traz a poeira da terra firme. E ela absorve o caldo, né? Ela puxa e absorve o caldo espesso do feijão, unindo a água e a terra num único bocado. Gente, é uma arquitetura culinária. E toda essa energia gerada, essa alquímia toda, não fica retida lá na cozinha, ela precisa circular. É para isso que ela é feita. O ápice desse transbordamento para a sociedade acontece no dia 23 de abril. Dia de São Jorge. Tismo muito potente com São Jorge, especialmente no Rio de Janeiro. São Jorge montado a cavalo, armado com lança e espada de ferro, matando o dragão. As fontes descrevem que as alvoradas começam de madrugada com queima de fogos. Uma festa imensa. E o texto fala de uma forma linda que a fumaça das enormes panelas de feijoada sobe aos céus, quase como uma oferenda aérea. Sabe, uma oferenda invisível que cobre a cidade inteira. Essa imagem é muito forte. E isso nos leva a analisar como o rito se molda, dependendo de quem está conduzindo. O texto faz um estudo comparativo excelente. Como assim? Muda de um lugar para o outro? A energia central é a mesma, mas a aplicação muda. Se a gente olhar para o candomblé da nação Queto, por exemplo, que é de matriz iorubá pura, a feijoada muitas vezes é servida após o xirê. O xirê é a roda de dança, né? Onde ocorrem as incorporações. Exatamente. Então, no Quetu, depois que a pessoa recebe a divindade e entra em transe, a comida serve como uma espécie de âncora para trazê-la de volta? Precisamente. O objetivo da comida quente e densa ali é o aterramento. Eles direcionam o axé da feijoada para nutrir e estabilizar o ori. Ori é a cabeça. Ori significa literalmente a cabeça física, mas na metafísica iorubá é o centro espiritual do indivíduo. É a sede do nosso destino e da nossa consciência. Entendi. A feijoada esfria e assenta essa cabeça depois de uma movimentação energética tão intensa. E como isso muda se a gente for para um terreiro da nação Angola, por exemplo? Nas casas de Angola, que tem uma forte raiz bantu, Ogum é cultuado sob o nome de Nkosi. Nkosi. E é uma relação muito mais telúrica. É profundamente ligado aos mistérios do chão e da ancestralidade. O rito pode assumir um tom mais introspectivo. Menos expansivo, então. Isso. Em vez de uma externalização explosiva, a refeição busca reconectar os devotos com o solo e com as raízes mais profundas das suas próprias linhagens. E a Umbanda? Gente, porque a Umbanda já é o oposto da introspecção no dia 23 de abril, né? Pelo que a gente leu, vira um evento de rua gigantesco. Sim, na Umbanda, o dia 23 de abril ganha contornos de grande festa urbana, muito popular. Comidas para centenas de pessoas. Temos a presença de guias espirituais incorporados, falanges de caboclos e eixos. E na Umbanda, a feijoada é o principal veículo para o que eles chamam de caridade. A distribuição. A panela não alimenta só o terreiro, ela alimenta a multidão lá fora. O prato pesado, que é cheio de ferro e gordura, é usado ritualisticamente para limpeza espiritual pesada. Limpeza, comendo. Sim, para cortar e desfazer demandas e energias densas que afligem toda aquela massa de trabalhadores que vai buscar ajuda. O que deixa muito claro que servir a feijoada é um ato diplomático e social super concreto. E isso nos leva à dimensão sociológica e até econômica das nossas fontes. Que é um aspecto crucial. O texto argumenta que a feijoada atua como uma espécie de política pública informal periférica. Tipo, em comunidades vulneráveis, o terreiro abre as portas para servir centenas de pratos no dia de Ogum é literalmente garantir distribuição de proteína de qualidade para quem precisa. É segurança alimentar na veia. Sim, e ao convidar a vizinhança, gente de diferentes crenças para sentar e comer, o terreiro promove o candomblé desmistificado. É o combate à intolerância religiosa feito pelo estômago e pelo acolhimento. Olha, é uma intervenção cirúrgica na malha social. E, te confesso, a parte mais intrigante do relatório, para mim, foi ver os pesquisadores modelarem esse impacto social através da física. Nossa, sim. Eu queria muito chegar nessa parte. Quando eu estava lendo o documento, do nada eu me deparei com uma
equação matemática. A termodinâmica do axé. Isso, uma equação de termodinâmica para explicar o axé, como isso funciona na prática. Eles propõem visualizar o caldeirão como um sistema termodinâmico fechado, mas que eventualmente se abre. Tá. A equação postula que o axé total, que eles chamam de energia de axé, é integral, calculada ao longo do tempo de cozimento, do calor gerado na forja, somado à frequência vibratória constante das orações da Iabacé. Ou seja, traduzindo, o axé é o acúmulo exato de todo o trabalho físico e mental investido ali dentro da panela. Teoricamente, sim. É a soma do suor, do fogo e da intenção. E aqui entra o conceito genial de entropia. Entropia é a bagunça, né? Na física tradicional, entropia é a medida de desordem ou dispersão de energia de um sistema. No terreiro, o caldeirão fervendo representa um estado de baixíssima entropia espiritual. Porque tá tudo contido. A energia está extremamente concentrada, ordenada e contida ali dentro daquele ferro grosso. E o que acontece quando a feijoada fica pronta e começa a ser servida para a multidão? Aí é que tá. Quando o portão abre e a comida é distribuída, ocorre uma dispersão maravilhosa dessa energia. A entropia aumenta. A entropia aumenta muito, mas de forma controlada e totalmente benigna. A energia sai da panela e se espalha pela rede da comunidade. Cada vizinho, cada familiar ou desconhecido que come um prato absorve uma fração precisa daquele axé que estava concentrado. E reabastece o tecido social. Exatamente. É uma aplicação poética e literal da física à espiritualidade comunitária. Essa explicação é brilhante. Ver o sagrado sob a lente da ciência de sistemas muda a nossa percepção do ritual. Mas a gente sabe que manter esse reator de energia operando nas cidades de hoje traz desafios bem inéditos, né? Muito complicados, por sinal. O documento lista vários atritos da tradição com a modernidade, e o primeiro é muito físico, a urbanização em si. Fazer uma feijoada ritualística exige, idealmente, o fogão a lenha. O contato com a madeira e o fogo natural. Porque o domínio da lenha e do fogo vivo é a essência do domínio da natureza por Ogum. Mas como sustentar um fogão a lenha num apartamento ou num terreiro espremido no tecido urbano todo adensado? É um desafio logístico imenso para as casas de hoje. E isso nos leva a um dilema ainda mais profundo que vem sendo muito debatido atualmente nas comunidades. É o chamado eco-candomblé. O que seria isso? Há uma reflexão crescente sobre a procedência da matéria-prima sagrada. Pensa comigo. Se Ogum é o orixá que forja as ferramentas para a civilização interagir harmoniosamente com o mundo, como harmonizar essa força com ingredientes que vêm de desmatamento desenfreado? Ou de frigoríficos que praticam crueldade animal. Exato. Como o terreiro invoca o axé puro da natureza se as carnes suínas e bovinas daquela panela carregam a energia da destruição ambiental? Nossa, essa provocação é pesadíssima. Mas faz muito sentido eles buscarem alinhar a ética do orixá com o consumo consciente e fornecedores locais. E é um debate que só cresce. E além desse conflito ecológico, as fontes dedicam uma atenção super especial ao conflito tecnológico. O famoso dilema do celular na cozinha de santo. A digitalização dos ritos. Esse é o ponto mais sensível de todos. É a faca de dois gumes moderna. Porque ao mesmo tempo que ajuda, atrapalha. Por um lado, usar o Instagram ou o TikTok para mostrar o preparo da feijoada, a festa bonita, a distribuição de comida para a comunidade. Isso humaniza a religião. Mostra que não é nada daquilo que o preconceito inventa. Exatamente. Mostra a estética esplêndida do candomblé e ajuda muito a quebrar a barreira da intolerância. Mas, por outro lado, o terreiro é historicamente fundado sobre a noção de segredo, o que eles chamam de fundamento. As coisas que não podem ser vistas. As rezas sussurradas, as folhas específicas que só Iabacê sabe, os pontos cantados durante a madrugada e que não são públicos. Tudo isso é o alicerce mágico do negócio. Então, como equilibrar essa balança? A visibilidade que, no fim das contas, protege o terreiro contra a violência intolerante de fora, versus o sigilo que preserva a pureza energética do que é sagrado lá dentro. É o grande debate. É o debate que define a vivência dessas comunidades no século XXI. E olha, eu diria que a resposta para isso talvez esteja no próprio patrono da feijoada. Peraí, como assim?
O que você quer dizer com isso? Vamos pensar na natureza de Ogum. Se Ogum é, na sua essência inegável, o orixá do avanço, do progresso e da forja incessante de novas tecnologias para garantir que a sua comunidade sobreviva e prospere, Aham. talvez a digitalização, por mais controversa que pareça aos mais velhos, não seja uma ameaça à tradição. E se os celulares, as câmeras e os próprios algoritmos das redes sociais forem simplesmente o novo metal de Ogum? Uau, gente! Pense nisso. Uma nova ferramenta de defesa contemporânea, forjada para romper fronteiras, proteger a comunidade do obscurantismo e distribuir essa energia vital. O axé. Esse axé, que antes ficava restrito aos muros dos terreiros físicos, agora é pulverizado para milhares de telas ao redor do mundo. É a dispersão de entropia máxima do axé. Olha, tô sem palavras. É uma inversão de perspectiva gigantesca. E acho que é a reflexão perfeita para encerrarmos a nossa análise de hoje. Também acho. Começamos desmistificando uma falsa história de submissão e sobras de comida e terminamos observando como a panela de feijoada é, na verdade, um reator termodinâmico de axé, sociologia e resistência contínua. Uma baita jornada. Agradeço imensamente a todo mundo que acompanhou o mergulho de hoje com a gente. Continuem questionando as histórias simplistas que tentam reduzir a nossa cultura e, busquem enxergar as tecnologias do cotidiano sob perspectivas mais profundas. Foi um prazer investigar tudo isso. Próxima vez que quem nos ouve passar perto de um caldeirão no fogo, preste bastante atenção. Pode ser o som de uma comunidade inteira forjando o próprio destino. Até a próxima! Um abraço, até lá!